Salve, salve, seu assedista! Seja bem-vindo à Escola de Diplomacia Periférica. Hoje nós estamos no vídeo 9. Você sabe que o vídeo 9 significa? Pois é, falta só mais um vídeo para a gente encerrar esse bloco de estratégia e passar para os conteúdos, o que de fato cai no concurso, como diriam os franceses, o crème de la crème do concurso, né? Exatamente aquilo que a gente mais gosta, aqueles conteúdos mais interessantes, não é mesmo? Bem, mas antes de chegar lá, nós precisamos trabalhar o nosso machado. Então, vamos afiar a nossa estratégia. Hoje eu quero falar com você sobre a abordagem que nós vamos adotar para o concurso desse ano, desse CACD de 2019. Eu vou falar de uma estratégia que nós vamos inaugurar já na fase do conteúdo para você entender como se deu a seleção dos temas que nós vamos trabalhar, tudo bem? Eu vou me valer do que a gente conhece aí no mundo dos concurseiros como a tática dos feras. Você já ouviu falar da tática dos feras? É verdade que ela não é muito aplicada no nosso concurso do CACD, mas ela tem dado excelentes resultados em outros concursos de ponta. Tribunal de Contas, Consultoria do Senado, Receita Federal. E quem batizou essa técnica com esse nome, Tática dos Feras, foi uma queridíssima candidata também, hoje servidora, chamada Carol Alvarenga. Eu recomendo fortemente que você visite o canal da Carol, se chama Esquemaria, digita aí no Google Esquemaria. E a Carol Alvarenga, que é servidora hoje do TCU, inaugurou uma estratégia de estudo que não faz você estudar menos, não te dá receita de bolo, mas tem um benefício que eu acho incrível e nós vamos utilizar aqui. O benefício da tática dos feras é você otimizar o seu tempo e você não perder tempo com o que não cai. Uau! Não perder tempo com o que não cai é muito interessante. Quem está falando para vocês sobre isso é uma pessoa que fez esse concurso 8 vezes e perdeu tempo pra caramba com o que não cai. Pensa numa pessoa que leu, gente. Leu e leu e leu e esperava aquele tema no concurso e esse tema não vinha. Isso acontece nas melhores famílias. Dessa vez vai ser diferente, nós vamos trabalhar com os temas que caem, tudo bem? E tão somente com eles. É claro, há a possibilidade de você ler outras coisas que não vêm caindo, que estão previstas no edital, isso é bem legal, porque eventualmente vai ser onde você vai se garantir se a questão cair. Eu me lembro que chegou a cair questão, eu falei, poxa, isso aqui pouca gente estudou e eu estudei. Mas não é o que a gente vai trabalhar nessa nossa estratégia. Nessa estratégia nós vamos cuidar da regularidade. E o que a Carol sugere? Bem, são 3 passos na tática dos feras. Primeiro passo, identificar as questões, super importante. Segundo passo, bem, você vai pegar essas questões e identificar, marcar no livro ou no PDF onde estão as respostas. Repare que eu não falei de responder se está certo, se está errado, não falei de deixar em branco, não falei de fazer simulado, nada disso. Tática dos feras é para você identificar as questões e aprender teoria com essas questões. Então você vai pegar as questões e vai transportar para onde de fato está a resposta. Tudo bem? E aí, naturalmente, você vai dar uma prioridade para aquele conteúdo onde você marcou questão tal do ano tal do concurso. Entendeu? Questão 32, questão 2, questão 3, ano tal. E aí você faz o registro. E é aquele conteúdo onde nós vamos nos concentrar. Tudo bem? Para o CACD, essa tática dos feras se aplica? Se aplica com ajustes, se aplica com adaptações.
Porque o conteúdo do CACD atende a diversas bancas examinadoras. Na primeira fase, uma banca, na segunda fase, outras bancas, né? Língua portuguesa e língua inglesa. Na terceira fase, outras bancas. Eu diria até que numa única disciplina você tem, como são 4 questões na terceira fase, você tem quase que uma banca para cada questão, sabe? Geralmente, claro, é um professor especialista na área e um diplomata que fazem a correção. Mas o nosso diálogo com a banca examinadora, ela vai passar pelo que a Carol também chama QQQ, né? O que esse cara quer? O que esse cara quer? Embora o que de cara não faça muito sentido, mas é só para você lembrar do QQQ. Esse QQQ é o que eu tenho chamado de diálogo com a banca. Ou seja, nós vamos precisar identificar o que a banca quer de você. Em outros termos, qual foi o texto que você leu? Porque se você reproduzir o texto que você leu, ou melhor, se você identificar o texto que a banca quer que você tenha lido, meio caminho andado para gabaritar. Vou repetir, se você identificar o texto que a banca espera que você tenha lido e reproduzi-lo na prova quando ele perguntar, meio caminho andado para gabaritar. Tudo bem? Estou falando, claro, das questões discursivas. Todas as bancas são assim? Não, a gente vai tratar banca por banca porque realmente tem especificidade. Não só em relação às matérias de habilidades, mas também às matérias de competência. Chegaremos lá. O que eu quero trazer hoje para você, que é importante que você tome nota, são esses ajustes da tática dos feras e a sugestão, claro, de você conhecer o canal do Esquemaria. Esquemaria é o nome do canal, digita lá, no YouTube mesmo, da Carol Alvarenga, hoje servidora do Tribunal de Contas da União, tá bom? Bem, quais são os ajustes, César? Olha, uma novidade para vocês. Todo mundo está falando e todo mundo fala todos os anos, incrível isso, que o concurso vai ter alterações. E, curiosamente, todo mundo acerta, porque todo ano tem pelo menos isso de alteração no edital. Então, seria chovendo molhado se eu chegasse aqui em 2019 e desse esse spoiler fajuto para vocês. Ah, vai ter alteração. É lógico, sempre teve. A diferença de 2019 é a natureza desse ajuste de 2019. O ajuste de 2019 ele é um pouco diferente dos ajustes que houve nos outros anos. O que houve em relação aos ajustes em relação aos outros anos? Às vezes na forma, matéria que foi cobrada de uma... na forma, eu queria me referir à política internacional, na forma da quantidade de questões. A quantidade de questões mudou. As fases, às vezes também em alguma disciplina saiu da terceira fase, foi para a segunda. Esse concurso já teve 4 fases, agora tem 3. Então essas mudanças na forma, elas mudam, enfim, de ano a ano. No conteúdo, geralmente o conteúdo está melhor especificado de ano a ano. Ficamos num padrão durante diversos anos, ali de 2006 até 2011 mais ou menos, o edital muito parecido. E de lá para cá os ajustes vêm acontecendo incrementalmente, ou seja, pontualmente aqui e acolá, enxertando, ou melhor, especificando conteúdos que já estava ali, mas não estava explícito. Então o edital tem se tornado mais específico. Mas se agora, César, 2019 mudou o governo, é disso que você quer falar, né? Sim, é sobre a mudança de governo e o impacto dessa mudança de governo no concurso do CACD. Bem, eu ainda não parei, confesso para vocês, parei para ouvir os especialistas dos cursinhos sobre a questão da mudança de governo. Se vocês tiverem curiosidade, façam. Por que eu não parei para fazer isso? Porque eu preferi me ater à fonte primária. O que é a fonte primária? Eu fui ao site do Ministério das Relações Exteriores. Porque no Ministério das Relações Exteriores eu tenho, aí olha o passo da Carol Alvarenga, eu tenho as questões. Olha só o que eu estou dizendo. No site do Ministério das Relações Exteriores eu tenho as questões da banca examinadora. Sim.
Não é no Sebrasp, não é no CESP. É no site do Ministério das Relações Exteriores. César, mas o que você está falando? Nunca vi prova lá no site do Ministério das Relações Exteriores. Gente, lá estão as questões, os temas. A gente não está procurando aqui se está certo ou se está errado. Entende? Nós estamos procurando quais são os temas, quais são as orientações deste governo que assumiu. Certamente, esses temas irão aparecer no seu concurso. Sobretudo, eu estou falando aqui das questões discursivas, tá? Porque na primeira fase, não. Primeira fase, a gente vai ter que realmente olhar para a banca examinadora que for realizar a primeira fase. Eu estou me atendo aqui à segunda e à terceira fase. Logisticamente, ela dá a responsabilidade da mesma empresa que faz a primeira fase, logisticamente há um bloco, mas há de se reconhecer que a segunda fase e a terceira fase do concurso, ela fica por conta do Instituto Rio Branco. Então, os temas e a forma de ver o concurso que está na segunda e na terceira fase, nos obriga a olhar para o site do Ministério das Relações Exteriores com o adendo, naturalmente, do site da FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, que é a fundação que subsidia aí intelectualmente essa área de política externa brasileira. Tá? Tem textos fantásticos lá, inclusive para downloads gratuitos. FUNAG, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Digita lá, tudo bem? Então, César, você está me dizendo que a gente vai usar a tática dos feras, ajustadas, e essas questões estão no que nós temos hoje como banca examinadora certa, que é o Ministério das Relações Exteriores? Exatamente, exatamente. César, e o segundo passo? Como é que seria o segundo passo da tática dos feras? Porque a Carol pegava as questões da banca examinadora e jogava nos livros e nos PDFs, não é? Sim, o nosso ajuste, nós vamos ver isso durante toda a nossa fase de conteúdo, vai ser no seguinte sentido. Nós vamos lidar com essa fonte primária, que é o site do Ministério das Relações Exteriores, especialmente as notas à imprensa. Não é todo o site, não é todo o site porque os textos que estão lá ainda, provavelmente, como é recente a mudança de governo, ainda pode não ter a orientação da nova política externa, mas os novos temas certamente estão nas notas à imprensa. O discurso oficial do presidente da República, discurso oficial do vice-presidente e discurso do chanceler. Então, esse material é riquíssimo do ponto de vista dos temas, mas sobretudo da nova orientação da política externa. Não estou pedindo para você gostar dessa orientação, nem para você desgostar. Acho que isso não cabe a candidato, muito menos a diplomata. Nós somos executores de uma política externa, nós auxiliamos o presidente da República, tudo bem? Então nós vamos lê-lo com atenção. E aí, à medida que essas leituras vão acontecendo, e nós vamos ler diversas vezes, nós vamos encontrar, olha só o que eu vou dizer, hein? Nós vamos encontrar livros, artigos e aula sobre o tema levantado nesses discursos. Sobretudo, textos referentes a 2018 e a 2019, baseado em dados. Não é opinião, não é orientação do governo. A gente está buscando os temas. E aí, vem cá, nós vamos juntar, olha só o que a gente vai elaborar. Nós vamos juntar duas pontas do iceberg agora. Duas pontas do iceberg, gente, esse iceberg tem uma ponta. Nós vamos juntar duas pontas dessa estrutura. Olha só, nós vamos pegar, de um lado, orientações do Ministério das Relações Exteriores, nós vamos juntar as fontes primárias e pegar essas fontes primárias nos livros e nos PDFs que nós vamos ler, beleza? Só que, ó, essa série não é do zero aprovação? Então, César, a gente não teria que começar fazendo digamos, não sei se é uma revisão, mas a gente não teria que reconhecer que para vir aqui discutir os temas já tão avançados da ordem do dia, não precisaria ter aqui um fundamento, um basicão? Sim, nós vamos chamar isso aqui de fundamentos. Então nós vamos juntar os fundamentos com os temas. Tudo bem?
Fundamentos e temas, fundamentos e temas, fundamentos e temas. O que é fundamento, César? Bem, qualquer uma das bancas examinadoras, qualquer uma das disciplinas de segunda e terceira fase tem uma linguagem própria, tem um mindset próprio. É esse mindset que nós vamos nos apropriar e que você precisa conhecer. Você não responde, por exemplo, questão de geografia com vocabulário de política internacional. Ah, César, mesmo se o tema for igual, o tema não é igual. O tema da geografia, o objeto da geografia, por exemplo, é espaço geográfico. O tema da política internacional, dependendo da escola que a gente vai adotar, mas nós vamos usar basicamente ali a posição do governo brasileiro em política internacional. Veja, hein? O linguajar é diferente. Muito provavelmente lá em política internacional, nós vamos acompanhar um pouco mais da escola inglesa, um pouco mais do que vínhamos acompanhando, porque essa me parece que vai ser a tendência desse governo. Mas, a ver, né? Vamos ver o que os temas e as fontes primárias nos trazem. O importante é você saber que há mindsets para cada uma dessas disciplinas. Então, nós vamos trabalhar fonte primária e aproveitar a tática dos feras para usar essas fontes primárias nos textos e nos artigos atualizados que nos trazem esse tema e, claro, na outra perninha, os fundamentos. E aí o box começa, né? Fundamentos e textos de atualidades. E nessa toada nós vamos mais ou menos do vídeo 11 até o vídeo 90, tá bom? Vamos falar sobre todas as disciplinas que têm caído e vamos falar sobre os temas mais recorrentes. Essa é a tática dos feras. Pegar as questões, ou seja, quais são os temas que esse novo governo está propondo e levar essas questões para as disciplinas que serão demandadas no concurso. Vou dar um exemplo. Esse governo trouxe a agenda, pelo menos para o primeiro plano, da OCDE, ou conflito Israel-Palestina. Bem, vamos ao texto, vamos levar esse tema para um texto de um acadêmico ou de um artigo especializado, onde esse tema está posto. De preferência, textos de 2018 e 2019. Então, isso não é jornal, hein, gente? Não é periódico. Periódico é outra coisa. Estou falando de texto acadêmico. Então, conflito israelo-palestino. Vamos levar para um texto acadêmico. Vamos ler esse texto cotejando, claro, com as notas à imprensa, que foi quem trouxe esse tema para nós. Feito isso, nós temos que esse tema é um tema quente para a prova. Cobre o edital? Não cobre. Mas nós vamos trazer, nesses 80 vídeos, os temas que podem cair. O edital é insanamente gigantesco. Não dá para estudar tudo. O que dá para fazer é focar nas tendências. E é isso que a gente vai fazer. Focar nos seus pontos fortes, isso você precisa fazer. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe que esses vídeos que a gente tem feito são vídeos gerais, né? Eles não são uma camisa de força para você. Você vai fazendo os ajustes conforme a sua preparação. Mas se você reparar, eu tenho insistido muito no sentido de você valorizar as suas características, valorizar os seus pontos que faz com que a sua trajetória seja especial. Então, por exemplo, quando eu falo da gente ler a banca examinadora, é porque não tem para onde correr. Nós vamos ter que ler o que os caras querem que a gente leia. Agora, certamente você vem de uma trajetória acadêmica que você deve valorizar. Você vem de uma trajetória profissional que você deve valorizar. Então, é possível, é até recomendável, que quando você for pegar as fontes primárias, você coteja essas fontes com a sua experiência profissional, eu estou dizendo. Então, se você, por exemplo, é um candidato que vem da área do direito, bem, utilize artigos, pelo menos para o direito, que você já conhece, que você já tenha lido, sabe? Agora, lembra, a orientação dessa banca inicialmente é a orientação do novo governo. Por enquanto, nós vamos ficar com isso. À medida que nós tivermos conhecimento para onde a nossa banca examinadora está indo em relação aos acadêmicos, em relação àquele que vai corrigir, a gente vai expandir essa ideia de que a banca está só no Ministério das Relações Exteriores. Mas hoje é o que a gente tem.
A banca é o Ministério das Relações Exteriores. Quando o concurso for abrindo e a gente tiver um pouco mais de informação, a gente vai expandir. Tudo bem? Então, resumindo o nosso procedimento para conteúdos. Fonte primária, Ministério das Relações Exteriores e Fundação Alexandre de Gusmão. O Ministério das Relações Exteriores, lá na Notas à Imprensa, vai trazer os temas. Nós vamos lá na Fundação Alexandre de Gusmão, vamos pegar os livros e PDFs e fazer o jogo da transição. Pegar os temas que o novo governo traz e jogar nos artigos que nós vamos ler exatamente onde está a resposta, tá? Porque é exatamente onde nós vamos concentrar as nossas informações. Então, Ministério das Relações Exteriores e FUNAG. Essa é uma parte do box, digamos, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui esse mindset das disciplinas. Isso é importante, porque, afinal de contas, tem uma forma de escrever. Eu não vou me preocupar inicialmente de dar esse mindset em todos os vídeos. Por quê? Porque esse é um conteúdo que a gente vai pegar aos poucos, à medida que eu vou falando, explanando os temas que as nossas fontes primárias trouxeram, no caso, as notas à imprensa, à medida que esses temas forem transcorrendo, nós vamos passando para vocês os bizus dos mindsets. Mas os mindsets são especificamente um conteúdo de forma. E aí quando a gente for discutir forma, lá quando sair o edital, a gente mostra isso de forma mais estruturada. Hoje, o que a gente precisa ter é o conteúdo, o acesso à informação até o limite do que nós já dispomos, sem especulação, sem viagem na maionese. O que nós temos hoje é que o Ministério das Relações Exteriores deve abrir o concurso e que nós temos uma nova visão de política externa. Nós vamos identificar essa visão de política externa e encontrar o material para ser lido a partir, mas não só, mas a partir do site da FUNAG. Tudo bem? Queridos, basicamente o vídeo é sobre isso. Nós vamos trabalhar agora em identificar esses textos, fazer as leituras onde estão esses temas-chave para que a gente realmente aproveite o nosso tempo da melhor forma possível. E aí, mérito da Carol Varenga de ter ouvido os consultores do Senado, auditores da Receita Federal, auditores do TCU e nos organizado e nos inspirado nesse sentido. César, bacana. Gostei de identificar as questões para estudar a teoria. Interessante. Mas muita gente aqui, e eu estava só esperando, viu? Por isso que eu vou comentar. Muita gente aqui está começando. Como é que essa galera vai estudar todo aquele edital para poder acompanhar você? Bem, não vai mesmo. Eu já disse isso uma vez e eu gostaria de repetir. O edital de 2019, o edital de 2019 não é para quem está começando. Não é. O edital de 2020 talvez seja para quem está começando. O edital de 2021 talvez seja para quem está começando. Para quem tá... O edital de 2019 agora é para quem vem de terceira fase. Então, esses vídeos vão ser úteis para quem vai de fato disputar as vagas de 2019. Se você está começando, você pode acompanhar os conteúdos, mas você vai ter que fazer um trabalho de base. E é sobre o trabalho de base que eu vou gravar o vídeo 10, tá bom? Grande abraço, até o vídeo 10 e ó, vamos aquecer para falar de conteúdo. Um abraço!